coletivos, de civilizações, de nações, não é? E de cidades e aldeias. E, portanto, há aqui, digamos, um desafio que as ruínas, como é o caso de Safira, e provavelmente os pais deste festival os pais e as mães poderão dizê-lo melhor do que eu, mas há aqui um desejo de voltar a dar vida. E é muito interessante porque, a partir do Renascimento, sobretudo falando sempre do Ocidente, que é enfim, o sítio do mundo sobre o qual ainda posso dizer alguma coisa, as ruínas romanas, por exemplo, eram a confirmação para os renascentistas da superioridade da antiguidade. Porque apesar de grande parte das ruínas estarem tapadas por detritos, cada vez que aparecia um bocadinho do Coliseu à vista, ou de uma estrada romana, ou de um aqueduto romano, imediatamente as pessoas da Idade Média ainda percebiam que no passado tinham vivido gigantes. Porque se compararmos o que eram as cidades medievais com as cidades romanas, imediatamente se percebia que havia um abismo tecnológico, de conhecimento, não é? Uma ordem política que se tinha estabelecido da Turquia, passando pelo norte da África até ao sul da Inglaterra. Portanto, havia um imenso respeito por isso, não é? Por outro lado, também, as ruínas têm qualquer coisa de fascinante. Há uma dimensão de nós que... uma dimensão melancólica, há provavelmente uma certa pulsão de morte, não é? Que também está envolvida neste jogo. Não é tão líquido que os homens e as mulheres não se suicidem. É uma coisa que pelo menos desde o Freud deveríamos saber, não é? Não é tão líquido. E a verdade é que, por exemplo, o rei Frederico II da Prússia mandou construir em Potsdam, no Palácio de Sanssouci, umas ruínas romanas e gregas. Não é? Mandou construir umas ruínas. Porque era um sítio onde ele gostava de pensar, de refletir, não é? Portanto, sobre o sentido da vida e o sentido da história. E hoje também nós temos uma vastíssima literatura sobre o colapso iminente. Temos uma literatura no plano académico, temos muitos autores que, a propósito das alterações climáticas, a propósito enfim, da situação energética do mundo, falam de uma espécie de paralisia, não é? Uma espécie de lenta entropia do sistema, o Kunstler, por exemplo, não é? Temos autores como o Jared Diamond que fazem um estudo comparativo sobre várias formas de colapso, não é? Evidentemente, o Dennis Meadows que referiste é claramente um homem que tem uma visão integrada destas questões e, no fundo, o que diz é que não vamos ser capazes de enfrentar o desafio e a complexidade do desafio em que estamos envolvidos. Bom, este é o primeiro aspecto. Safira, como podem ver, podemos encontrar aqui muitas coisas para alimentar a nossa imaginação. Roma é talvez o exemplo mais acabado de uma civilização que chega ao fim, não é? Portanto, é de facto, desde pelo menos o século XVIII, que Roma está permanentemente no nosso imaginário, no imaginário das pessoas que pensam a história e que também algumas delas, infelizmente não muitas, que fazem também a história. E isto porquê? Isto porque Roma, para já ninguém sabe porque é que Roma caiu, não é? Portanto, não há ainda nenhum consenso acerca de como é que Roma caiu, e é muito interessante que ainda hoje existem diferenças. Os filhos de Roma continuam a ter diferentes interpretações sobre o fim de Roma. Uma coisa que descobri aqui há uns anos foi que, era no tempo do 6º programa de ciência, existia uma clara divisão na nossa comunidade europeia entre um grupo de historiadores franceses e alemães, até nisso eles estão unidos, não é? Que tinham uma visão gradualista da queda do Império Romano. Que era a ideia, bom, o Império Romano, afinal de contas, não caiu bem, aquilo foi uma coisa de uma transição, a partir do século III, aquilo começou a entrar em declínio, tipo uma aterragem, enfim, o avião depois já não levanta voo, mas vai aterrando devagarinho. E depois temos uma visão com a qual me identifico totalmente, uma visão mais inglesa, anglo-saxónica, mais de arqueólogo, não é? Dos indivíduos que estudam as pedras, não se limitam a estudar os textos, que é de que Roma caiu estrepitosamente, não é? Antes da ocupação de Roma pelos bárbaros, 10 anos antes, ainda existiam 500 mil de legionários que recebiam salário. 500 mil de legionários. Quer dizer, podem imaginar o que é preciso, em termos de complexidade de uma civilização, para ter um corpo de tropas permanentes de 500 mil de soldados, não é? E quando Roma caiu, por exemplo, no sul de Inglaterra, a roda de oleiro foi esquecida durante 300 anos. Portanto, o fabrico em série
que era tipo, as ânforas eram fabricadas em série, existia um comércio no mercado interno romano. Tudo isso desapareceu. 75% da população morreu, e não foi morte violenta, morreram à fome. Não é? Roma é o exemplo de uma civilização que cai por fora, mas também cai por dentro. Roma, a cidade de Roma, durante 300 anos teve mais de 1 milhão de habitantes. Calculamos que Roma baixou de 1 milhão de habitantes por volta do final do século IV, ainda durante o Império Romano. Depois foi perdendo população, chegou a ter 4.000 habitantes na Idade Média. Não é? Nós, na Europa, bom, eu julgo que no mundo, embora, enfim, sobre a China, e há muita investigação nova que está a ser feita, a China é uma grande civilização, mas julgo que nenhuma cidade chinesa chegou a ter 1 milhão de habitantes. Tivemos 200.000 habitantes na cidade do México, antes da ocupação espanhola, mas nunca tivemos, de facto, 1 milhão de habitantes. Só voltámos a ter 1 milhão de habitantes no planeta em 1804, Londres. Ou seja, nós tivemos 1.650 anos sem ter capacidade de produzir uma cidade com 1 milhão de habitantes. O que é que isto nos diz acerca de nós? Diz-nos muita coisa. Diz-nos que hoje nós temos, não são cidades com 1 milhão de habitantes, nós temos megacidades. Na última década surgiram muitas megacidades com 2, 3, 4, 5 milhões. Aliás, uma megacidade tem que ter mais do que 5 milhões de habitantes. Mas uma cidade com 1 milhão de habitantes hoje, na China, faz-se em 2 anos. Em 2 anos consegue-se fazer uma cidade com 2 milhões de habitantes. 3 anos, vá lá, para permitir que haja pelo menos um sistema de saneamento básico a funcionar para essa gente toda. E, portanto, o grande desafio que nós temos aqui é como é que é possível, em termos de, como já foi dito pelos meus colegas, a capacidade de carga, ou seja, como é que nós podemos alimentar, dar água, saúde, educação, abrigo, modo de vida, emprego a tantas pessoas num modo urbano, que é um modo particularmente intensivo no consumo de energia, no consumo de água, no consumo de recursos naturais. E de facto, por isso é que há toda a literatura que já foi referida pelos oradores que me antecederam, em matéria de mudanças dos modos de produção, mudança da tecnologia, mas eu diria que, sobretudo, o que nós precisamos de mudar é o modo de habitação da Terra. Não é? E o modo de habitação da Terra significa mudar a política da mesma forma como se muda a economia e a tecnologia. E, curiosamente, eu julgo, e vou já terminar com a Alexandria, julgo que o mais difícil, e neste momento não é uma dúvida que eu tenho, é uma absoluta certeza, o mais difícil não vai estar no lado do sistema económico, nem no lado da tecnologia. O mais difícil vai estar no lado da política, na nossa cabeça, não é? Ou seja, e é aí que eu chamei isso Alexandria. Alexandria, como sabem, era na antiguidade a cidade onde existia uma famosa biblioteca, onde estava concentrado o saber da época, não é? Toda a literatura dos clássicos, nomeadamente a filosofia grega, a ciência grega, encontrava-se lá. E eu diria que o grande desafio que nós temos no domínio da sustentabilidade é o desafio do conhecimento e da complexidade. Este é que é o desafio. Ou seja, nós hoje temos uma enorme tentação perante a grandeza de tudo aquilo que é este repto, que é um repto para todos e para ninguém ao mesmo tempo. Nós temos uma enorme tendência para soluções simplificadoras que nos tragam tranquilidade psicológica. Portanto, o abismo que há entre a magnitude da escala do problema e a nossa fragilidade como seres humanos individuais que têm direito à felicidade e procuram, não é? Explica justamente o facto de que tantas pessoas prefiram deliberadamente uma construção, uma narrativa do esquecimento da situação, do afastamento da crise, do lavar as mãos, não é? Uma espécie de Pôncio Pilatos organizado, não é? A uma escala mais individual. Isso é uma tendência. O escapismo hoje é uma indústria, não é o consumismo só, é o escapismo, não é? The show must go on, não é? E todos nós precisamos de um bocadinho de escapismo para continuarmos a nossa luta. Agora, o escapismo como uma componente, digamos, não como uma alternativa, porque o escapismo não é, de facto, nenhuma alternativa. E julgo que o dilema passa muito, como vos dizia, pela complexidade e também pelo facto de que nós organizamos 2 domínios muito importantes da nossa mente coletiva, do nosso espírito coletivo.
o domínio do conhecimento organizado, ou seja, o domínio académico da ciência, e o domínio da decisão organizada, da ação organizada, que é a política. Nós temos esses domínios organizados num software absolutamente ultrapassado, que está a precisar de rapidamente entrar em ruína, não é? Para não deixar para não nos deixar entre ruínas. Isto é, nós, assim como nós temos, do ponto de vista político, ainda uma visão absolutamente vertical, territorial das soberanias e da projeção do poder, nós temos, no mundo académico, uma visão territorial, vertical das disciplinas. E nós temos tanto feudalismo na política como temos feudalismo nas universidades. Só quem não conhece como funciona uma universidade é que pode julgar que a universidade é um sítio onde risonhamente todas as pessoas colaboram amavelmente entre si. De facto, o problema da especialização dos conhecimentos e o problema também da intensificação dos modos de produção e também dos modos de decisão baseados na soberania é, de facto, o grande problema que nós temos pela frente. Porque, se quisermos encontrar um nome para essa habitação sustentável da Terra, há muitos anos que proponho um conceito que é o conceito de cooperação compulsiva, cooperação obrigatória, não é? Portanto, cooperação obrigatória, ou seja, no fundo, nós não temos alternativa a um modelo político de cooperação obrigatória, o que significa uma visão diferente da política interna e internacional. Ou seja, significa que nós temos de compreender a política não como ainda é pensada uma espécie de metáfora ou de variante da guerra, com jogos de soma nula, não é? Em que há uns que ganham, outros que perdem, mas temos de compreender a política como um espaço de compromisso prático para benefícios comuns, para jogos de soma positiva. Nem todos ganharão o mesmo, mas todos terão que ganhar alguma coisa para jogar este jogo. E isto tanto se faz no plano interno, reparem, a lógica da política como compromisso é completamente diferente da lógica da política do consenso. Não é? Portanto, é uma coisa diferente. O compromisso significa que chegamos a acordo em relação às nossas divergências, mas que negociamos apesar disso. Porquê? Porque temos vantagens mútuas na negociação e no compromisso. E isso terá de ser feito tanto no plano interno como no plano internacional. Não tem sentido continuarmos, nomeadamente nas alterações climáticas, numa política de competição usando a atmosfera, que é um bem comum global, um global common, como aliás o Papa na encíclica referia muito bem, como se houvesse uma espécie, digamos, de território de soberania atmosférica, quando no fundo é um bem móvel, comum, que pertence a todos nós. Mas vejam que isto eu vou já terminar, isto é de facto muito difícil, porque, e reparem que o que está a acontecer hoje na União Europeia, e na crise europeia, e neste drama da Europa, que tem uma dimensão grega, mas a Grécia é apenas enfim, a face visível, é exatamente o falhanço desta capacidade da cooperação obrigatória. Ou seja, um continente rico, de gente escolarizada, de gente que teve acesso a bens, a valores, a um conjunto de património material e imaterial, e que produzimos uma elite política analfabeta, incompetente, moralmente abjeta, não é? Portanto, cada vez que eu vejo as imagens do Eurogrupo, sinto alguma repugnância, não é? Como é que é possível dizer aquelas coisas, aquelas mentiras, não é? Ainda hoje, a última notícia desta manhã é de que o FMI foi obrigado pelo Eurogrupo a esconder os resultados de um relatório que estava a ser preparado há muito tempo sobre a Grécia, para quê? Para não influenciar o resultado do referendo da manhã. Ou seja, o FMI dizia, foi um fracasso que nós fizemos na Grécia, um fracasso. E então o Dijsselbloem e as outras criaturas inomináveis obrigaram o FMI a silenciar o relatório para que os gregos amanhã votem de forma inconsciente. Mas, pelos vistos, alguém no FMI agiu como cidadão do mundo e não como burocrata idiota. Portanto, o grande problema que nós temos no século XVIII era o analfabetismo. Não é? Hoje temos uma coisa muito mais grave de combater, que é a iliteracia com diploma. A iliteracia diplomada, não é?
que é agreste, arrogante e que é incapaz de fazer um meia-culpa, uma autocrítica. E é com esse adversário, provavelmente invencível, que nós vamos ter que responder à pergunta fundamental do nosso futuro, que se resume a isto, que é: ou estaremos à altura da complexidade do mundo que construímos e somos capazes de operar as mudanças de que o Alfredo e a Luísa falaram, ou então vamos construir uma simplicidade e uma simplificação. Mas não seremos, no mundo simples que vai vir, se não formos capazes do desafio da complexidade, não seremos 7 mil milhões, meus amigos. Não seremos, não é? Talvez sejamos 500 milhões, 400 milhões. A humanidade não vai desaparecer, mas não seremos, certamente, muitos dos que estão aqui não estarão entre os sobreviventes. E com estas palavras animadoras... Sem querer desfocar a discussão para a situação da Grécia, que eu acho que está nas nossas cabeças neste momento, não é? Estamos todos um pouco a pensar nisso. Eu acho que, no fundo, tanto a Luísa como o Viriato passaram a discussão para o plano político. Eu acho que, no fundo, a Grécia foi isso que nos fez, foi passar a questão para o plano político, deixarmos só de fazer contas, pensar em contas e pensar em termos políticos. O Alfredo colocou a questão de outra maneira, não foi tanto neste sentido da política, mas uma coisa muito mais pessoal, muito mais humana, muito mais de comunidades mais pequenas e menos ligadas entre si. É claro que é apavorante aquilo que todos acabaram de dizer, e eu queria só lembrar uma coisa que me comoveu imenso. Aqui há uns tempos fui ver a exposição do Sebastião Salgado, que está em Lisboa, na Cordoaria, e tinha visto o documentário O Sal da Terra, que eu recomendo, e está na televisão disponível, e ali é como se ele tivesse ido ao inferno e quando voltou não podia voltar a ver aquilo que é o dia-a-dia, e portanto voltou para a terra dele, para o Brasil, que estava completamente desertificada por ter sido tudo cortado e todas as árvores cortadas, e começou a replantar e conseguiu que aquilo funcionasse e conseguiu reconstituir ali o ecossistema que havia antes. Isto parece uma coisa muito simples, mas isto passou, isso obrigou a ele a ir ver aquilo que há de mais puro, e de mais puro no sentido de original. Passando agora para aquilo que, no fundo, o Sebastião Salgado teve que fazer qualquer coisa, o que é que nós temos que fazer? Porque estamos todos a ficar preocupados, temos essa vertigem, essa tentação do escapismo, é natural, nós não podemos passar a vida angustiados, senão atiramos todos dali da ponte. Portanto, de que maneira é que nós podemos tentar participar? Então, parece-me que, como aliás já foi referido, a solução passa por uma iniciativa individual, passa por uma consciência individual que deve ser verdadeiramente responsável. Nós devemos perceber o que é que está ao nosso alcance, qual é o projeto em que estamos inseridos, o que é pedido de nós, e isso passa por percebermos que as coisas devem ser, nós temos a capacidade de as conhecer em profundidade, em lateralidade, e todos nós temos que fazer isso. A ideia de que as coisas importantes são muito complexas e que não estão ao alcance de que todos estão ao alcance de todos. Isso permite-nos ter, obviamente, uma atitude política, mas passa por termos uma atitude integral, de facto, resolvendo as coisas em pequeninas gavetas, não vamos lá. Todos nós temos que tentar ter uma visão o mais abrangente possível. E essa visão abrangente passa por coisas simples, como uma iniciativa na política, por termos uma atuação também política. Não podemos demitir-nos disto e daquilo, nós temos que tentar perceber o filme todo e atuar consentaneamente com ele. Eu acho que é aqui que está a chave.
temos uma relação má com o tempo, é uma coisa que muito arrogante da nossa atitude. O Adriano, por exemplo, em Roma, era um homem que tinha uma consciência muito próxima de hoje, e imaginem o que é o Adriano ter visto tudo isto que se passou, entretanto, em 800 anos, e isso traria frustração. Não podemos, nós estamos num projeto muito longo, muito grandioso, nós temos apenas uma pequenina parte, muito importante, que não nos podemos demitir, daí a importância da chamada individual de responsabilidade, mas temos que ter uma outra relação com o tempo. Temos que perceber o mundo em que estamos inseridos, e isso basta ver o livro Grande da Natureza. O livro Grande da Natureza ensina-nos tudo. Ensina-nos, por exemplo, que isto funciona como polaridade, e polaridade é aquilo que entre dois polos opostos gera um movimento e cria uma evolução, uma vida. E essa polaridade é aquilo que nós assistimos todos os dias, quer dizer, se nós não tivermos a evidência do disparate, do erro, do mal, não vamos encontrar certamente a solução. Também temos que nos pacificar com isso mesmo, quer dizer, vamos seguramente evoluir, vamos seguramente perceber e vamos corrigir a nossa atuação através daí. Voltando um bocadinho atrás, e à integralidade e aos gregos, há uma coisa que para mim parece-me óbvia, quer dizer, nós não podemos separar isto em caixinhas, principalmente não podemos separar o campo espiritual do campo material. Foram os gregos que começaram com essa loucura, do meu ponto de vista, e de facto temos que corrigir isso, quer dizer, as questões imateriais não se tratam de uma forma distinta das questões materiais. Como o Papa nos diz muito bem, está tudo no mesmo saco, está tudo no mesmo jogo, e nós temos que o saber jogar e não arranjar capelas para uma coisa e realidades para outra. Parece-me evidente que nós temos que mudar o regime, e temos que mudar o regime económico através da política e através da cidadania. O que nos vai acontecer neste regime, que se apoderou da tecnologia, que conseguiu saltos de desenvolvimento, mas ora bolas, quer dizer, se depois de gastar os recursos todos deste planeta não tivesse conseguido tirar 300 milhões de pessoas da fome, mas nós ainda temos 600 mil, e portanto, quer dizer, este tipo de argumentos foi o que foi 800 milhões. O que 600 milhões de pessoas a passar fome, que não sabem se vão sobreviver amanhã, e todos nós estamos muito contentes, e este regime obsoleto continua dizendo, não, mas nós já conseguimos qualquer coisa. Se não tivessem conseguido qualquer coisa, mas vamos cair como Roma, quer dizer, como caiu o Beja, é exatamente a mesma lógica. O rei vai nu, mas ninguém diz nada, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que georreferenciar a economia, não podemos organizar a nossa casa, que é o que é a economia, sem ter em conta se ela tem teto, ou se tem janelas, ou se não tem. Todos nós já percebemos isso, mas ninguém faz nada, de facto. Temos que mudar isso, a bem ou a mal. Se não formos capazes de mudar a bem, vamos mudar pelo empurrão, mas vamos ter que mudar este sistema completamente neoliberal, desregulamentado, que permite, enfim, todas as loucuras que nós assistimos diariamente, uma concentração de poder, com uma devastação da nossa casa. Não é possível continuar, e nós temos de ter consciência disso e temos que mudar. E é triste vermos a Europa a não ser capaz de mudar isso. Eu acredito muito numa coisa que se chama cooperação competitiva. Aliás, o livro aberto da natureza mostra-nos que há competição, mas que há muito mais cooperação do que competição. Ambas fazem parte, são polos opostos que criam esse caminho de desenvolvimento, mas devíamos essencialmente virar a capacidade que a Europa foi capaz de construir em termos de cultura, de conhecimento, para um exemplo mundial de cooperação, e não para mais do mesmo, que é o que estamos a fazer, por exemplo, com o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. O que nós estamos a fazer é de uma forma desesperada, com medo da China e dos BRICS, ligar-nos às velhas armas do modelo de competição, que só nos vão trazer cada vez mais gente a saltar o fosso de Melilha, que era bom que todos lá fôssemos ver a dimensão daquilo e a quantidade de pessoas que tentam saltar todos os dias cá para este lado, ou que se atiram ao Mediterrâneo. Portanto, com este tipo de soluções vamos claramente construir um fim, como aconteceu em Roma, como eu também acredito que aconteceu em Roma. Por isso o desafio é nosso, o desafio é de cada um. Um dos grandes problemas é nós escapar-nos para a irresponsabilidade individual. Não podemos fazer isso. Se quisermos fazer parte desta história maravilhosa,
que é mesmo uma história maravilhosa, e se quisermos eternizar-nos com ela, nós temos que perceber que somos todos seres capazes, que somos capazes de ter consciência, que somos capazes de perceber as coisas. Hoje em dia temos um conjunto de meios, que somos uns felizardos nesse aspecto, não tínhamos, e por isso está ao alcance de cada um, de uma forma humilde, simples, percebermos que é possível construir conhecimento e atuar de uma forma consentânea com ele. Luísa? Bom, eu concordo com o que foi dito, embora eu gosto de colocar muito a questão no coletivo, porque a consciência individual é muito importante, mas nós vivemos em grupo, e isso é que depois é o coletivo. Mas isso é a minha deformação profissional, eu não posso entrar aqui em disciplinas, mas a questão coletiva é o que é fundamental. Digamos, nós devíamos investir cada vez mais numa responsabilidade social coletiva. E aqui, o Viriato já o disse, também o conhecimento é de facto fundamental. Mas o conhecimento implica, por um lado, a intervenção de cientistas. Eu julgo que os cientistas e a responsabilidade dos cientistas, a responsabilidade social dos cientistas é cada vez mais importante. E realmente há aqui um novo contrato social que tem que ser feito com essas pessoas, no sentido com esses cientistas, com as pessoas que têm, sem conhecimento nós não vamos lá, quer dizer, ontem estávamos aqui numa zona ao pé, eu estive a ver toda a zona de Ferreira, do Alentejo, aquelas enormes transformações que o Alqueva nos está a trazer, aquela agricultura intensiva, aquele investimento enorme sem pensar, portanto aquilo está a ser... as pessoas estão a mergulhar, não nas águas do Alqueva, mas à volta do Alqueva, e, portanto, há ali uma transformação de paisagem absolutamente brutal, portanto, mudou de uma forma muito rápida, e sempre tudo que muda muito rapidamente é de forma impensada, não é? Como diz o nosso amigo Mário Ruivo, cadelinhas apressadas parem os cães cegos. E há ali uma cegueira, desse ponto de vista, porque há ali uma oportunidade, e é muito difícil, e há uma espécie de discurso único, neste momento, naquela zona. Portanto, acho que aqui, e depois muito poucos estudos, ninguém sabe o que é que vai provocar o super intensivo. Eu procurei várias pessoas na universidade e no Politécnico que tivessem a estudar esse assunto, não estão ainda, mesmo em Espanha começam a aparecer algumas coisas, mas muito embrionárias, portanto não há ainda conhecimento, por exemplo, o impacto sobre a água, sobre a biodiversidade, tem que ser forte. Porque sem ser forte, sem ser um conhecimento bem ancorado, não se consegue contrapor a uma dinâmica que está ali instalada muito forte. Isto é apenas um pequeno exemplo, mas é um pequeno exemplo próximo e que estamos todos a viver, a sentir e a percebê-lo, não é? Portanto, acho que o conhecimento, a intervenção dos cientistas, nós não podemos deixar, como dizia, já não sei qual era o prémio Nobel, mas era um qualquer, que dizia... um americano que falava, quando ele era estudante, o mentor dele em Colômbia dizia e insistia muito que eles tinham que se meter na política. Eles que estavam a estudar na universidade e a fazer doutoramento tinham que se meter na política, e ele reagia muito mal àquilo, mas nós somos cientistas, não temos que sujar as mãos dessas coisas. Mas depois, dizia ele recentemente também numa entrevista, dizia qualquer coisa deste género: de facto eu agora dou-lhe razão, porque ter um congresso dominado por advogados e mestres de gestão e os tais... e literacia diplomada não faz sentido. Não faz sentido neste século XXI, onde quase todas as questões têm uma componente de ciência e de complexidade muito forte. Portanto, aqui esta intervenção parece-me fundamental. Outra questão, e portanto com a comunicação, porque efetivamente, e nós em Portugal sentimos muito isso, tal como a democracia, a comunicação é algo que ainda nos fica curta nas mangas. Quer dizer, nós sabemos que os processos comunicativos estão ligados aos processos democráticos, e portanto, como a democracia é recente, os processos comunicativos e a capacidade e essa capacidade instalada ainda é curta, ainda é frágil num país como o nosso. Portanto, é preciso investir aí. E não só aqui, não é? Estou a pensar agora em termos globais. E ao nível das redes, portanto, nós temos hoje redes importantíssimas. Nós temos grandes vitórias
por exemplo, em relação àquele movimento, o Right to Water, não é? Right to, water, que é contra a privatização das águas em todo o mundo, e isso conseguiu-se. Portanto, conseguiu-se ao nível europeu, evidentemente. Agora o Papa também vem falar nisso e vem dizer que é contra a privatização das águas. Mas no entanto, o Estado argentino, como quis regredir em relação à privatização, tem um processo em tribunal fortíssimo, de uma multinacional. E o TTIP também, um dos grandes perigos do TTIP é exatamente isso, é deixarmos de ter, obrigado, deixarmos de ter capacidade, passarmos a ter tribunais que são independentes, que não são ligados aos países e que podem julgar as multinacionais contra os países. Portanto, aconteceu com o tabaco, com o Uruguai, não é? E agora com a água, portanto, realmente este poder das multinacionais é extremamente forte e é uma nova forma de governo que nós estamos a assistir e que ainda não estamos a aprender, porque os Estados-nação continuam cá, mas os Estados estão cada vez mais frágeis, como todos damos por isso. Portanto, a questão de trabalhar bem a questão da comunicação e usar muito as redes, porque é os tais meios a que temos acesso. Depois a questão das escolas, eu acho que aí a educação é preciso quebrar o ciclo vicioso destas obsolescências da educação, mas da incapacitação, não é? O Amartya Sen fala muito na capacitação e como ela é importante a todos os níveis.